Gente, olha só, vamos lá. Eu vou deixar aqui para vocês a aula gravada, né, da aula que eu tive problema com meu notebook. Eu tive que formatar meu notebook, mas não perdi nenhuma informação. Ele apagou totalmente aquele dia, eu não consegui mesmo ligar para falar, para passar a aula para vocês. O material já estava pronto, então eu vou deixar gravado, vocês assistam e a gente vai fazer na próxima aula nossa, na terça-feira, a gente vai fazer as questões de revisão para a nossa prova. Então, vamos lá. O nosso material de estudo hoje, é falando sobre os imunógenos e os antígenos, né? A gente está continuando a nossa linha de entendimento lá da nossa resposta imunológica, tudo que o nosso organismo se programa para fazer uma resposta imunológica adequada para cada tipo de reação. Então, na última aula, a gente fala um pouco sobre os nossos órgãos que são, né, os responsáveis por produzir, amadurecer as nossas células, né, lá no nosso tecido linfóide, e agora a gente vai falar um pouco do produto dessa resposta imunológica, conhecida como os nossos imunógenos. Então, gente, é basicamente isso. A resposta imunológica, ela surge quando existe a apresentação de um estímulo estranho. Quando tem algo estranho que for entrar, colocado em contato com o nosso corpo, e o nosso corpo vai fazer uma resposta para para desencadear essa proteção aí. Então, a gente chama esse composto que desencadeia essa resposta, que é o que vai nos defender, o que vai nos proteger, a gente chama de anticorpo. E o composto que desencadeia essa resposta, a gente chama de antígeno ou imunógeno. Então, quem causa a resposta do anticorpo? Antígeno ou imunógeno. O que eu classifico, o que eu defino como antígeno? Antígeno, para mim, vai ser qualquer agente capaz, né, de se ligar a um sistema imunológico, ao nosso sistema imunológico, lá naquela membrana que apresenta os antígenos sobre os linfócitos B e os anticorpos solúveis. Então, é isso. A gente precisa de... O que é basicamente um antígeno? A gente fala que é essa substância, esse agente que se liga lá nesse sistema, né? A gente fala de BCR. O que são os BCRs? Os BCRs são os sinais que a gente joga para a célula começar a resposta imunológica. Então, em contrapartida, a gente fala que um imunógeno, ele é qualquer agente que causa resposta imunológica no nosso organismo. Ou seja, ele é um agente imunogênico. Eu tenho tenho quatro exigências, né, sendo também, né, capacidades para um agente ser imunogênico, ele tornar-se imunogênico. O que eu falo? Eu falo que ele tem quatro características: estranheza, alto peso molecular, complexidade química e degradabilidade e interação com a membrana do hospedeiro. Então, com essas quatro exigências, eu vou ter um agente imunogênico. O que é o agente imunogênico? O que desenvolve a minha resposta imunológica da minha célula, do meu anticorpo. Então, a primeira característica que a gente vai estar explicando aqui vai ser a estranheza. Ou seja, em condições normais, nós reconhecemos o que é do nosso próprio sistema e o que não é do nosso próprio sistema, em condições normais. Mas quem tá vendo o trabalho a parte de doença autoimune,
a gente tem a parte de uma doença. Não é o que a gente vai entrar nesse foco aqui agora. O que que nós temos? Nós temos o reconhecimento normal do que é do nosso corpo e do que não é. Então, em condições normais, a gente responde somente aquilo que é estranho no nosso organismo. Aquilo que é do nosso próprio organismo, a gente reconhece como células do nosso próprio organismo, né? A não ser em doenças autoimunes. Então, um exemplo aqui que eu citei aqui no slide é que se eu tiver uma albumina, né, no caso aqui um exemplo de uma albumina, se eu tiver uma albumina de um coelho e foi inoculado, foi injetado no próprio coelho, ele vai reconhecer essa albumina. Eu estou pegando uma célula, estou injetando a célula do próprio organismo no mesmo indivíduo. Aquela substância albumina no coelho, ele reconhece que é dele. Em contrapartida, se eu pegar essa albumina e fazer uma inoculação em outra espécie, tipo um rato, uma cobaia, o que que vai acontecer? Vai se desencadear uma resposta chamada resposta imunológica. Essa albumina vai ser como se fosse um agente estranho para mim e ali eu vou estar desencadeando uma resposta imunológica, uma formação de um anticorpo. Então, dessa forma, estranheza, a gente fala que é a primeira exigência para um composto ser imunogênico. Então, primeira exigência, estranheza. Quanto mais estranha uma substância for, mais imunogênica ela vai ser, mais ela vai desenvolver a resposta imunológica do organismo. A segunda exigência que a gente vai falar vai ser do alto peso molecular. A gente fala que existe um tamanho mínimo para aquela substância ser imunogênica, para ela causar uma resposta imunogênica, né? Para ela provocar uma resposta imune no nosso organismo. Então, eu citei aqui alguns tamanhos de molécula. Moléculas bem pequenininhas, inferiores a 1000 Daltons, elas não são imunogênicas, não causam ativação do nosso sistema imune. Entre 1000 e 6000, eu posso ser ou não imunogênico, como a insulina, o hormônio inibidor lá o antitireoidiano, o HCT. E entre moléculas superiores a 6000 Daltons, eu já posso dizer que são moléculas grandes e elas são imunogênicas. Elas causam resposta de reação imunogênica no nosso organismo. Então, o que a gente fala de tamanho de molécula? Que quanto maior vai ser, a gente fala imunogenicidade aumentada. Então, moléculas pequenas, imunogenicidade pequena. Moléculas grandes, imunogenicidade maior, aumentada. Complexidade química. A gente fala que é a terceira característica para a gente causar uma resposta imunológica no nosso organismo. Essa complexidade físico-química, ela vai envolver estrutura, tipos de ligações e a organização como se fosse mesmo a configuração da estrutura ali. Então, em geral, quanto mais complexa for a estrutura de uma molécula, de uma célula, de um composto, maior vai ser a sua imunogenicidade. Quanto maior, exemplo, copolímeros, vários tipos de cadeias de aminoácidos, eu vou tender a ser altamente imunogênico. Um exemplo aí, gente, seria as proteínas, que a gente tem aquelas estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. Então, quanto maior minha configuração, quanto mais complexa for a minha configuração, a estrutura da minha molécula, maior vai ser a imunogenicidade.
maior complexidade, maior imunogenicidade. Então, a gente fala isso aí, que a resposta imunológica adquirida, ela reconhece várias características das estruturas e eles, pelo fato, né, muitos dos nossos imunógenos são proteínas, e as proteínas, como eu disse para vocês, elas têm aquele grau de complexidade da estrutura, que vai de uma estrutura primária até uma estrutura quaternária, que é uma estrutura, aquele modelo do enovelamento, uma estrutura bem mais complexa, e essa estrutura, quanto maior a complexidade, maior a imunogenicidade. Já partimos lá da parte da bioquímica, mas vocês estão fazendo bioquímica esse período, então essa parte da estrutura da proteína, vocês entendem, né, que eu estou querendo mostrar para vocês que a estrutura primária, linear, é mais simples do que uma estrutura quaternária, uma estrutura de proteína novelada. Então, mais complexo, mais imunogênico. A degradabilidade é a outra característica de ser um bom agente imunogênico, né, de conseguir ser altamente imunogênico. Então, gente, olha só, os antígenos que ativam lá nas células T, na resposta imunológica, quando eles ativam as células T, eles têm interações com as moléculas do complexo de apresentadores. Eles se ligam nessa membrana, se ligam nesse complexo de células apresentadores e faz o quê? Expressam células que apresentam antígeno. É como se eu carreasse umas células que fossem apresentando os meus antígenos, para vir a formar a formação dos anticorpos. Então, a gente vai conhecer uma palavrinha aqui que a gente ainda não tinha falado antes, que são os epítopos, epítopos antigênicos. Eu vou estar mostrando na figura aqui à frente. Então, antes que eu expresse esse epítopo antigênico lá na superfície, primeiramente, degrado o antígeno através de um processo conhecido como processamento antígeno-degradação enzimática. Então, eu tenho ligação, reconhecimento e depois eu tenho degradação. Eu tenho enzimas atuando para ocorrer a degradação do meu causador, da minha resposta, do meu antígeno. Então, uma vez degradado, e ligado não covalentemente nessa membrana, os epítopos eles vão estimular uma expansão clonal das células T antígeno específico. É o que a gente fala que é a nossa exposição a um antígeno e a gente ficar imune. Ou seja, eu desenvolvi a minha reação imunológica, eu fiz o meu reconhecimento, formei a minha parte que vai combater o antígeno, depois eu degrado ele, mas no momento que eu fiz o meu reconhecimento e fiz a ligação do epítopo com o meu antígeno, eu produzi como se fosse um molde. E esse molde, ele vai ficar como se fosse uma expansão clonal. Eu vou ter clones dele no meu organismo, nas minhas células. Se eu for exposta novamente a uma célula, a um antígeno que tem a mesma característica, a mesma doença, eu já tenho pronto o meu anticorpo. É onde que a gente chama de expansão clonal. Então, o que que a gente fala? Toda substância, para ser imunogênica, ela tem que ter 4 características distintas. Ela tem que ser estranha, ela tem que ser diferente do que tem no nosso organismo. Aqui eu estou resumindo para vocês, tá, gente? São 4 pontinhos aqui finais aqui para a gente concluir esse pensamento aqui de ação imunogênica. Como que eu vou ter uma ação imunogênica no meu organismo? Então, essa substância tem que ser estranha, diferente do que a gente tem no próprio organismo. Ela tem que ter um peso molecular relativamente alto, né? Moléculas pequenas não conseguem ativar uma resposta imunológica. Muito pequenininhas, né, gente? A partir de 6.000 Daltons a gente já considera
tamanho bom para uma resposta imunológica. Ela tem que ter um grau de complexidade, lembrando que esse grau vai estar relacionado com o grau estrutural, a estrutura, e tem que ser degradável, ou seja, tem que sofrer reações de enzimas e degradar após estar ligado no complexo que eu vou mostrar aqui para vocês do epítopo com o antígeno. Então, recapitulando aqui, antígeno ou imunógeno, a gente fala que são as substâncias que induzem uma resposta imune específica. Epítopo ou determinante antigênico é a parte do nosso antígeno reconhecida pelo nosso sistema imune. Então, uma única molécula, a molécula antigênica, vai ter normalmente vários epítopos diferentes. Olha só, eu tenho um antígeno, que é a minha fita, toda em estrutura, né? Eu posso dizer que é uma estrutura enovelada, uma estrutura mais complexa, não é uma estrutura linear, simples. E o que acontece aqui? Eu tenho vários epítopos diferentes. Olha, o que são os epítopos? São os meus ligantes. Vai ser a minha parte que vai estar exposta, ou seja, chamado de determinante antigênico. É ele que vai determinar a resposta antigênica. Então, é isso aqui. É como se fosse o meu antígeno, ó, 4 antígenos diferentes. Olha os epítopos aqui, ó, em formatos diferentes. E vai o meu anticorpo ligar especificamente a cada antígeno com um epítopo diferente. Então, cada anticorpo vai ter uma ligação, vai ter um sistema, né? Lá naquele sistema que a gente fala mesmo, de tipo chave fechadora. E cada um tem a sua forma de se ligar, a forma de interagir com o antígeno. É específico o antígeno anticorpo. Falei chave fechadura, mas não existe só chave fechadura, né? A gente viu também que existe por indução, por tipo de ligações. É só para simbolizar para vocês que cada epítopo é como se fosse a chave para fechadura mesmo. Cada epítopo vai ter a parte certa, específica, no determinado anticorpo que se liga e forma aquele complexo ali. Gente, olha só, outra importante palavrinha aqui para a gente na imunologia vão ser chamados apitenos. Então, o que são apitenos na nossa resposta imunológica? A gente chama de apitenos substâncias pequenas que são incapazes de desenvolver uma resposta imunológica. Elas têm baixo peso molecular, abaixo de 6.000 Daltons. Elas têm uma estrutura simples, a complexidade química dela é simples. Então, a gente fala que ela não consegue sozinha ser um agente, né, causar uma resposta imunológica. A gente fala que esse composto, ele não é imunogênico. Apiteno não é imunogênico. Mas a gente fala que quando a gente carreia ela com uma outra proteína, alguma outra estrutura, a gente fala que ela pode passar a ser imunogênica. Então, eu tenho uma ligação. Apiteno, como proteína carreadora, eu passo a ter um agente imunogênico. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que, às vezes, uma substância simples não causa a resposta imunológica. Mas quando se liga numa proteína de uma estrutura mais complexa, ela torna-se com uma resposta, um agente imunogênico. Então, olha só, um agente imunogênico pode ser pequeno, como o apiteno, né, monovalente, ou multivalente, como o próprio micro-organismo, que vai causar a resposta imunológica. Olha só, então aqui eu vou ter um apiteno com um único epítopo. Olha, observem bem, aqui eu só tenho um epítopo.
e um apteno, uma substância bem simples. Então, apteno, qualquer molécula que é incapaz de sozinho induzir a uma resposta imunológica, mas que é reconhecido pelo organismo como estranho, porém não induz a essa resposta imunológica. Quando o meu apteno for conjugado, carreado com uma substância mais complexa, com uma proteína carreadora, o que que acontece? Ele fica com sua característica de ser imunogênico. Aí sim ele consegue desenvolver uma resposta imunológica no nosso organismo. Há um micro-organismo diferente aqui, ó. Eu já tenho um micro-organismo, vários epítopos, ó, ligados aqui a outros anticorpos. Então, gente, olha só. Mais alguma exigência para ser imunogênico? A gente fala que a constituição genética do indivíduo, né, o genotipo de cada indivíduo determina também essa imunogenicidade. Se estimula, né, aquela substância, ou seja, se ela estimula ou não a resposta imunológica. Então, depende do genotipo, da constituição genética do próprio indivíduo. Então, o controle genético ele é capaz ele tem essa capacidade de resposta imunológica. A gente fala que existem vários genes que controlam essa resposta imunológica. O que que acontece? As respostas imunológicas, elas conseguem ser desencadeadas, né, após a ligação do epítopo lá no receptor antígeno específico de células B e T, lá naquela figura que eu mostrei para vocês, tipo essa estrutura aqui, né, epítopo. A gente tem epítopo antigênico lá nos meus linfócitos C e T, desenvolvendo essa ligação aí e conseguindo formar a minha resposta imunológica adquirida. Eu não tinha, eu expus a um agente imunogênico, desencadeei uma resposta imunológica. Então, se um determinado indivíduo não possui um determinado clone de linfócitos necessários para desenvolver uma resposta imunológica, aquela resposta imunológica não vai acontecer. Então, e quando eu falo que precisa, que depende do genotipo, é porque existem alguns indivíduos com algumas modificações, né, alguns tipos de receptores, alguns clones de linfócitos que não respondem ao estímulo de alguns determinados epítopos antigênicos. Não ocorrendo reconhecimento, a gente não faz a resposta imunológica específica para aquele agente imunológico. Outra questão aqui, né? A gente falou do genotipo. Agora a gente pode falar de doses de antígeno que não estimulam a resposta imunológica. Isso acontece o seguinte, nem toda quantidade que você injeta, você ativa linfócitos. Depende da quantidade que você consegue injetar de um antígeno para você estar ativando ou não os nossos linfócitos. A dose torna as células respondedoras incapazes de desencadear, né? A dose baixa, não, a gente não consegue desencadear essa resposta. Quando isso acontece, a gente precisa de administrar, né, repetidas vezes um antígeno para a gente falar que a gente vai ter essa resposta imunológica ativada. Aí sim a gente consegue alterar a resposta imunológica, né? Gerar uma resposta imunológica. A partir daí que a gente pode tirar, né? A gente vai falar na próxima aula, na nossa aula de revisão, eu vou terminar o assunto vou concluir essa parte aí com as nossas, falar um pouquinho para vocês de vacinas. Então, esse tópico a gente deixa para terça-feira. A partir de disposição, de resposta,
A gente vai falar um pouquinho agora de resposta primária e resposta secundária. Quando eu apresento, quando eu exponho o meu indivíduo, a primeira vez que ele é exposto lá no meu imunológico, a gente fala que ocorre uma imunização primária, uma resposta primária. Eu nunca tinha sido exposto àquele agente imunogênico, eu expus a esse agente, resposta primária. O que acontece? As células proliferam, processam, induz todo o sistema linfócito, antígeno, diferencia todo aquele processo que a gente já havia falado nas aulas anteriores, e é como se ele ficasse com uma memória, né? Eu já falei isso para vocês em aulas anteriores. A gente tem essa expansão clonal e a gente faz uma memória. Então, o que acontece? Uma segunda exposição do mesmo imunógeno, a gente fala que acarreta numa resposta secundária. Porém, essa resposta secundária, posterior a uma resposta primária, ela ela tem uma resposta diferente. Ela tem uma resposta que dentro, né, de semanas, ela tem, a partir do momento que a gente expõe a primeira vez, a gente fica com essa memória, com esse clone. O que acontece? O primeiro contato fica armazenado na célula. A resposta secundária, esse vírus, ou essa parte que fica exposta, essa reação, ela tem um início mais rápido, porque eu já estava com a memória para aquele meu agente imunológico. Então, ela é uma resposta mais intensa, ela tem um efeito mais rápido. Só voltando aqui. Então, a gente fala que, de um certo modo, quando nós temos essa exposição secundária, é como se o nosso organismo já lembrasse que tivesse sido exposto àquele agente ao imunógeno, né? Expus uma vez ao meu imunógeno, meu organismo criou a resposta imunológica, ficou a memória. Foi feita a exposição pela segunda vez, a resposta mais rápida, mais intensa, e o nosso corpo fica como se estivesse lembrado que já tinha sido exposto àquele antígeno, e a resposta foi mais intensa. Então, a gente vai falar agora de antigenicidade e o sítio de ligação ao antígeno. A gente fala que é a resposta induzida, toda resposta induzida por um antígeno, ela gera um anticorpo ou linfócito que vai reagir especificamente para cada tipo de antígeno. A gente fala que é uma porção da nossa imunoglobulina, especificamente uma parte da nossa imunoglobulina, que está lá aquela parte determinante lá do antígeno, né, chamada de epitopo. Ela fica concentrada na molécula, a gente fala que é a determinação da complementaridade, é a parte lá essa parte que eu mostrei nessa figura aqui, ó. A parte que fica responsável para o reconhecimento, a parte aqui, agora eu estou falando aqui da minha imunoglobulina, do meu anticorpo, a parte que fica responsável pelo reconhecimento do epítopo. Epítopos reconhecidos pelas células B e T. Em geral, um anticorpo ele fica ligado nas membranas da célula B, ele reconhece, se liga aos antígenos livres. Assim, esses epitopos, eles estão normalmente acessíveis para uma interação com o receptor das nossas células B. Geralmente, eles já ficam acessíveis, já estão acessíveis, eles já estão próprios para essa interação
com esses receptores de célula B. Os nossos principais, a gente vai, só voltando aqui, gente, a gente vai falar mais sobre imunoglobulina na próxima aula, tá? Essa parte aqui de reconhecimento de célula B e T, e a gente vai falar da parte do anticorpo. Por enquanto, a gente está falando primeiro dos nossos, hoje a nossa aula está mais destinada aos nossos antígenos, né? Os nossos imunógenos e antígenos. Aí, voltando aqui, falando mais um pouquinho sobre os nossos antígenos, a gente tem 4 classes diferentes que podem ser agentes, né, que podem ser consideradas substâncias antigênicas. Nós temos carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e as proteínas, que fazem essa ação dos nossos, né, que faz aí podem ser considerados antigênicos. Na primeira parte, os primeiros tipos aí, considerados os carboidratos, né, os polissacarídeos, eles induzem uma resposta de anticorpo na ausência da célula T ciliar. Os polissacarídeos constituem a parte mais complexa. Polissacarídeos, considerados as glicoproteínas aí, são bem complexas, e sendo uma substância complexa, ela consegue desencadear uma resposta imunológica, né, mais específica. Os lipídios, eles são raramente imunogênicos, mas uma resposta imunológica para lipídios podem ser induzidos principalmente se eles estiverem conjugados com aquelas proteínas carreadoras. Aquelas proteínas que, como eu disse para vocês, se ligam nos apitenos, tornam os apitenos, que eram substâncias simples, tornam elas mais complexas e conseguem torná-las um bom imunógeno, né? Consegue desenvolver a resposta imunológica. Então, a gente fala que, de certa forma, que lipídio ele é considerado um apiteno, substância simples, que não desencadeia, mas que, se for ligada com uma proteína carreadora, consegue desencadear a resposta imunológica. Os ácidos nucleicos também, eles são fracos agentes imunológicos, precisam de estar conjugados também com proteínas carreadoras. O DNA, no seu estado nativo, ele não é imunogênico. Um importante exemplo clínico é o aparecimento dos anticorpos anti-DNA em pacientes com lúpus eritematoso, a doença autoimune aí, né, que é o lúpus. Acontece que o nosso próprio organismo passa a reconhecer como se fosse uma parte estranha do nosso corpo, né? A gente cria anticorpos contra o próprio DNA das nossas, né, contra o nosso próprio anti-DNA, células do nosso próprio corpo. E por último, né, as proteínas, as proteínas, elas já são de estruturas complexas. Sendo estruturas complexas, a gente pode falar que todas são agentes imunogênicas, né? As respostas imunológicas mais comuns são desencadeadas aí por proteínas. Quanto maior for a complexidade na estrutura, maior vai ser a resposta imunológica. E por fim, aqui a gente vai falar de reatividade cruzada. A reatividade cruzada, ela acontece quando eu tenho vários epítopos lá na membrana do meu agente imunológico, e eles podem ser, a gente fala que ele altera a estrutura imunogênica, antigênica da molécula inteira, vários antígenos. A gente fala que em imunologia, essa reação cruzada, ela acontece quando eu tenho um anticorpo se ligando a um antígeno para que ele não foi produzido. É como se ele perdesse a diferenciação de se ligar e ele não reconhecesse certo qual, é como se fossem epítopos similares. Então, por eles serem iguais, similares, né, a gente fala ali como se fossem estruturas iguais, ele não reconhece e se liga de forma cruzada. Ele não foi criado para aquele epítopo, mas ele se liga naquele epítopo, acontecendo
reação cruzada. Isso acontece muito, a gente tem no caso, a gente tem como exemplo uma doença, brucelose, ele tem uma reação cruzada com o desenvolvimento da doença e a formação do anticorpo. Então, a brucelose ela é muito comum falso positivo. Quando você vai pesquisar se o paciente está ativo para aquela doença e, na verdade, ele desenvolveu um anticorpo, aquele anticorpo tem a sua estrutura similar do antígeno, fica um falso positivo. Ele fica parecendo que ele está ainda em doença, mas ele já está imune, porém, a sua resposta imunológica, com a sua função similar, causa essa reação cruzada. Outra reação cruzada também acontece em reações transfusionais, né? Quando é um exemplo bem importante também. Porque quando a gente tem através da ingestão de alimentos, outros tipos de bactéria, a gente recebe outros, né, os antígenos, a gente tem quando acontece a transfusão de sangue, a gente pega um epítopo similar e faz um reconhecimento daquele material novo vindo através de uma reação de transfusão de sangue. Né? Vindo de onde? Vindo através de ingestão de alimentos, de alguma bactéria. A gente fez essa, como se fosse esse molde para reconhecer o epítopo, mas numa transfusão de sangue a gente está fazendo uma reação cruzada com aquele material novo que está chegando. Eu estou como se eu estivesse rejeitando através dos meus moldes que eu já tenho no meu corpo, mas eu tenho moldes apenas similares, formando reação cruzada, diferente, como se eu estivesse, né, reconhecendo como se fosse a mesma substância, porém são substâncias diferentes. Então, gente, olha só, eu vou deixar essa aula salva. Na terça-feira a gente continua com a parte de vacinas e a gente vai falar também sobre as questões da prova, né? A gente vai fazer um resumo aí para a prova. Então é isso aí, gente. Vou deixar a salva aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, mandando mensagem que eu vou estar aí direcionando vocês. E obrigada aí, gente. Tchau.